Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na página Por Luz e Paz, no YouTube e também no Facebook. Muito obrigado a todos vocês que têm participado nos nossos vídeos, têm nos apoiado, têm compartilhado, têm curtido nossa página. Obrigado também a todos os seguidores antigos e também os mais atuais que seguem nos acompanhando. O canal acabou fazendo 11 anos esses dias aí. E agradeço a todos vocês, porque não tem razão de ser, senão a audiência de vocês. Bem, hoje nós daremos então a sequência. E eu gostaria de falar sobre as camisas que nós vestimos. Primeiro chamando a atenção para o governador de São Paulo, por exemplo, Tarcísio, que normalmente, enquanto todos estão de camisa amarela, ou ele está de camisa verde, ou ele está de camisa azul, e isso demonstra que daquele mar de pessoas na avenida de camisa amarela, a camisa azul e a camisa verde está ali representando a ideia de que não é bem parte daquele grupo, pertence a qualquer um outro. Então, quando você vai numa partida de futebol, por exemplo, e que você bota determinada camisa de um time, tu não vai para a torcida do outro. Tu sabe exatamente, tu se identifica com aquele time. Quando a gente fala de empresas e que as empresas precisam colocar a camisa da empresa, quer dizer o quê? Quer dizer que você precisa se identificar com a ideologia. Quer dizer que todos ali presentes estão de acordo para que a empresa se desenvolva, para que a empresa cresça, para que a empresa nas suas nuances, trabalhem em acordo, todos unidos para o seu enriquecimento, o seu favorecimento e assim de toda a equipe. Então, quando a gente fala de vestir a camisa, é vestir a identificação. O grande problema quando a gente fala de partidos políticos é que a maioria das vezes, por conta das ideias em que nós desenvolvemos no primeiro e no segundo vídeo dessa temporada, esses vídeos anteriores que nós divulgamos, não sabemos exatamente, ou não está claro, quais ideologias e quais princípios esse ou aquele partido traz em sua essência, em sua alma. Antes de fazer, como eu falei no vídeo passado, que os meus heróis nem eram tão heróis assim. Então, a visão que você tem de mundo, a visão que você tem da política, é exatamente o que te foi apresentado. Às vezes um candidato, uma pessoa que tem um sorriso fácil, uma pessoa que é fácil diálogo, tem ideias que você se identifica, tem princípios que você tem, valores que você se identifica, mas que às vezes não passa de discurso. Porque na aplicabilidade daquela determinada ideia e princípio, daquela ideologia, às vezes falha, às vezes falta. Então, no verniz, tem lá a carapaça que você veste, só que no decorrer das atividades parlamentares, executivas, com a população, age de outra forma. Então, eu divulgava e acreditava que determinadas pessoas
eram muito sábias e muito importantes e precisavam dessa apresentação, dessa divulgação, desse estímulo. Então eu fazia, até gratuitamente, vídeos de determinadas pessoas, de determinados grupos, em que hoje eu percebo que, depois da faculdade, depois da minha formação, depois de uma análise mais criteriosa, eu não tinha nada a ver com isso. Eu não me identificava, não me identifico com o que muitas vezes eu defendi no passado. Então, esse nosso encontro de hoje é exatamente para chamar a atenção sobre nossas ideias, nossos valores, nossos princípios, e se de fato eles estão coerentes com o que a gente acredita. Eu tenho absoluta certeza que tem muita gente que desde lá da infância, dos primeiros equívocos, seguem vestindo determinada camisa porque tem vergonha de dizer basta. Tem vergonha de virar e falar, depois de tantas vezes que defendeu essa ou aquela pessoa, essa ou aquela ideologia, dizer que não é mais parte desse ou daquele grupo. Mas, como falei já no vídeo anterior, eu sou reencarnacionista. Então, no princípio da reencarnação, você saber que todas as vezes que você dorme, você morre para esse mundo, e de manhã, quando você desperta, você renasce, porque seu corpo viaja para outras dimensões, para outros lugares, para outros planetas talvez, para outras situações, e de manhã você retorna. E quando você desencarna, você também apenas muda de etapa de vida. Então, no desencarnar, você muda de etapa. Então, você pode sim, nessa própria vida, nessa própria existência e vivência, mudar quantas vezes você quiser. Tolo é aquele que diz que decidiu assim e não mudará nunca mais. Porque todos os dias nós temos propostas e formulações e reavaliações que nos trazem a possibilidade de mudança de rota, de mudança de conduta, de mudança e crescimento, porque é assim que a gente cresce. Os tolos que dizem que nunca mudarão, não passam de tolos, porque a próxima existência lhe fará mudar, e a outra também, e a outra também, e daqui a 10 existências, quando você olhar para trás, parece que você já não se reconhece mais, de tantas alterações e de tantas mudanças. Não dá. Esses dias eu tive um certo atrito com uma pessoa em que ela faz parte de determinado grupo que eu considero terrorista, e esse grupo simplesmente defende a morte dos judeus. Então eu virei para ela e falei, olha, a situação é assim, eu convivo com a comunidade judaica, eu tenho uma pessoa que é filha de judeu, e assim, nós ficamos muito tocados de saber que você é a favor do extermínio dos judeus, da eliminação do povo de Israel. Ela virou aí cheio das convicções, exatamente por isso nós fizemos o vídeo passado, das convicções equivocadas, argumentos e cheio de si, cheio de não, porque veja bem, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, acreditando que sim, está com a razão.
Então, é muito estranho essa falta de, para mim, equilíbrio, de humildade, de decência até, de virar e falar, veja bem, eu acho que eu nunca tinha olhado por esse lado. Fui doutrinado na universidade a pensar desse jeito e olhar para uma pessoa que hoje é querida e amiga e pensar que talvez essa pessoa deva ser exterminada por ideologia, não é bem o caminho. Mas não, a pessoa seguiu com o seu pensamento a favor dos terroristas. E eu acho isso muito lamentável. Lamentável por ela e lamentável exatamente essa foi uma das razões pela qual eu retomei esse trabalho. Porque a gente precisa seguir em frente falando sobre isso. E assim, fui advertido também sobre determinadas palavras. Não tem como eu falar de determinados assuntos sem usar determinadas palavras. Mesmo que o algoritmo seja desfavorável, mesmo que você dando aqui seu clique de compartilhamento, de apoio, de curtida, ou não, assim, importante desse trabalho é que eu fale. Se 10 pessoas me escutarão, se 100 pessoas me escutarão, ou se o Brasil inteiro vai me escutar e vai me dar like e vai dizer ou vai dar sua opinião, isso eu sinceramente eu não tenho grandes expectativas. Por isso, para mim é importante, mesmo que seja apenas uma pessoa que esteja aqui comigo, de dar esse alerta, de dar esse toque. Claro, eu falei sobre as camisas, falei sobre a identidade, e eu preciso agora falar sobre a cultura e o vazio. Tenho acompanhado um programa na TV que fala sobre quilos mortais. E todas as pessoas praticamente, eu falo por conta dos 25 quilos que eu perdi ultimamente, e agora eu estou trabalhando para perder mais ainda. Então eu acompanho esse programa e normalmente por conta de... foi isso que deu aquela abordagem da criança e dos equívocos quando a gente é criança e que a gente não trabalha isso na infância, que nos faz adultos problemáticos. Daí é que eu percebi que todos os casos, existe determinado ponto na infância em que a pessoa é impactada com determinado problema, com determinada situação, violência doméstica, violência sexual, violência traumática por conta de afastamento dos pais, ou qualquer coisa que seja traumático e que dali se desenvolve determinado problema, como a compulsão alimentar. Então, essa dificuldade de você na infância trabalhar aquele problema te faz um adulto problemático. Então é exatamente aí que está, quando a gente não tem essa preparação, esse desenvolvimento, essa formação peraí, eu preciso trabalhar isso que está dentro de mim para que eu saiba lidar com o mundo de uma forma melhor. Aí você cria as compulsões, aí você cria os problemas, as doutrinações que você acaba recebendo e não sabe se defender, e daí você perde a noção. Eu vejo, por exemplo, a compulsão por jogo de futebol, compulsão sobre determinados assuntos que te fazem se neutralizar
da vida real. A política, ela não é algo para alguns, não é algo para determinadas pessoas, porque as consequências desse ou daquele comportamento, desse ou daquela pessoa que está te representando no Congresso, na prefeitura, na presidência, todos somos afetados por determinado comportamento, por determinada pessoa, por determinado candidato, por determinado partido. Todos temos que nos preocupar de sabermos como lidar, o que escutar, como ouvir, e essa ideia de que você deve consumir somente esse determinado conteúdo em detrimento de não escutar a outra parte é equivocado. Então, por exemplo, existe determinado canal de TV que fala somente o que é favorável a esse lado da política. Enquanto isso, você assiste só o outro lado. Quer dizer, você também está se alienando, porque você não sabe o que se passa na cabeça e no pensamento da outra parte. Por isso é muito importante que nós estejamos abertos a todas as ideias, todas as ideologias, escutemos tudo, experimentemos tudo. Por exemplo, todas as religiões, de alguma forma, são úteis e necessárias, dependendo do teu estado emocional, teu estado evolutivo, teu estado de encarnações, porque teremos outras vidas, outras religiões e outras possibilidades. Então, quando você, por exemplo, faz campanha de que todos os partidos precisam que tenham determinado número de cadeiras para determinado grupo de pessoas, ou mulheres, ou negros, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que por conta da cor da pele a pessoa sabe como se comportar politicamente, a pessoa não vai ser corrupta, a pessoa não vai ser, e vai de fato desempenhar um bom papel como político? Será que de fato, por ter um órgão genital assim ou não assado, ela será uma boa representante? Será que a gente precisa realmente fazer cotas? Isso quer dizer o quê? Colocar talvez uma pessoa que tenha uma cor assim ou não assada lá representando politicamente o seu... Isso quer dizer o quê? Que por conta da cor dela, ela será uma boa pessoa ali naquele cargo? Então a gente precisa se questionar e ver se de fato esses partidos que estão dando voz, porque será que isso realmente vai fazer diferença? Eu acredito no discurso de que temos sim que dar vez e voz a todos. E desses todos, quem se desempenhar melhor será o representante. Não que esse ou determinado número de pessoas dessa ou daquela vertente sejam conduzidos a cargos superiores, porque está relacionado ali com a genitália ou com a cor da pele. Eu digo assim, não porque me dói no ouvido todas as vezes que eu vejo alguma coisa assim, preto sem preconceito, programa que é só para negritude, eu acho estranho. Imagina o contrário, se nós colocarmos, por exemplo, branco sem preconceito, o programa para branquitude,
fortalecendo o seu lado branco. Será que soa estranho, soa mal? Então todas as vezes que a gente implementa camisas dessa forma, pensando em fomentar esse ou aquele, essa ou aquela vertente, ao invés da gente promover união, equilíbrio, o amor ao próximo, a evolução, a gente está fazendo exatamente ao contrário, dividindo mais. E é dividindo que muitos ganham com isso. Porque a união, claro que traz mais votos, claro que traz mais resultados em qualquer lugar que você vá. Bem, hoje então a nossa antipublicidade, que na verdade é o contrário da publicidade, a gente vai falar sobre, infelizmente, eu preciso trabalhar isso, porque é outra coisa que eu tenho visto e que todas as vezes me traz uma certa angústia. Será que quando Francisco de Assis esteve no planeta, e que alguns dizem até que foi São João Batista, a reencarnação de São João Batista, ele promoveu o discurso de simplicidade. E até hoje alguns da igreja não perceberam o que ele quis dizer, não entenderam. Porque quando a gente vê determinadas irmandades promovendo castelos e templos suntuosos de 300 mil metros quadrados, porque a igreja que tem cabe 2.000 pessoas, mas não é o suficiente, eles querem igreja para 20 mil pessoas. E o povo que está na miséria, que se encontra em situação já de desespero, de angústia, de falta de saneamento básico, falta de tudo em casa, falta de estrutura para a escola, falta de... e esse dinheiro todo que o miserável tem, acaba indo para construir palacetes e dar mais ostentação ao que já atende. Eu acredito que não tenha ninguém nesse planeta que não tenha uma igreja para ir. Pelo menos, talvez em determinados países onde a situação, as pessoas mal têm casa, até a gente possa pensar assim, que talvez tenha. Mas no Brasil, por exemplo, a comunidade já tem igrejas suficientes. Então não há necessidade de fazer castelos e igrejas suntuosas, absurdas, de grandes, com 20, 30 mil pessoas dentro, porque cada tijolo que ali foi colocado foi um prato de comida a menos no prato do pobre, no prato de quem precisa. Então, ao invés desse dinheiro estar sendo revestido para a melhoria das pessoas da comunidade, está sendo feito para enriquecimento e favorecimento de uma igreja que já é rica. Então fica aqui a minha crítica, e eu peço aos padres, aos pastores, a todos aqueles dirigentes religiosos que tenham determinado critério no que fazem, no que planejam, no que pedem à população. Porque não sendo suficiente um boleto por mês, eles já estão adicionando 2 boletos para ajuda, 3 boletos no mesmo mês. Pelo amor de Deus, compreendam o que foi tratado por Francisco de Assis e por tantos outros que vieram e promoveram a responsabilidade.
E para finalizar o nosso assunto, então, de quem eu visto a camisa? Porque determinada, fica aqui meu abraço à turma Lima 2, meus irmãos de Marinha, a todos vocês que me acompanham, que me apoiam, que também fazem parte desse nosso grande número de pessoas. Muito obrigado a vocês, um forte abraço. Quem seria então que eu seguiria? Quem eu posso dizer que hoje que eu sou seguidor? Eu sou seguidor, o primeiro nome que me vem é Joana de Ângeles. Você que não conhece, procure saber. Eu sou seguidor de Francisco de Assis. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu sou seguidor de nomes que, na verdade, eu posso... até hoje, eu não escutei nada que seja desfavorável. São pessoas que realmente enriquecem espiritualmente a gente e que trazem benefícios de evolução e que eu digo certamente que tem o compromisso de propagar. Agora, esse ou aquele candidato, essa ou aquela... Até hoje eu só tive decepção. Eu só tive... em determinado ponto, percebi que peraí, talvez essa camisa não seja assim tão bonita. Talvez essa cor não seja assim tão perfeita. Por isso, para o que é do mundo, muita cautela, muito cuidado, porque são pessoas falhas, são pessoas que talvez em determinada situação, em determinado momento, em determinada escolha, possa se equivocar. Então, muito obrigado a você que ficou até aqui no canal Luiz e Paz, no YouTube e também no Facebook. Agradeço a todos os irmãos que participam dos nossos vídeos. Peço que curtam, compartilhem e deixem suas opiniões. Não estou aqui, não quero mérito da insensatez, do tolo que acha que tem a verdade. Eu quero que você me diga, como dizia o camarada que acabou sendo executado na semana passada, se você discorda de algo, me prove. Venha e traga argumentos que eu possivelmente no próximo vídeo tratarei desses argumentos. Fica aqui meu cordial abraço, meu muito obrigado a todos vocês por luz e paz, hoje e sempre. Valeu. Gostaria de acabar esse vídeo com uma oração. No silêncio dessa prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero ver o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Feche meus ouvidos de todas as calúnias. Guarde a minha boca de todas as maldades, para que só de bênção se encha a minha alma. Quero ser tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza, que no decurso deste dia eu te revele a todos. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez para você que ficou até aqui comigo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.